Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cris, então vamos para um vídeo aqui bem rapidinho, tá? A gente tá então no módulo aqui da mentoria de fundamentos do mercado, tá? Nesse módulo nós vamos estar explicando um pouco de como que a gente começa a dar os passos. É como um bebezinho, né? O bebezinho ali, primeiro ele fica sentadinho, de bundinha no chão, depois ele começa a arriscar, né? A engatinhar, depois ele começa a ficar de em pezinho, sobe no sofá, se segura. Então, todos esses passos a gente vai estar passando a partir de agora, tá? Aqui nesse módulo, beleza? Então, a gente vai estar estudando um pouco sobre análise gráfica, tá? E sobre os fundamentos da análise gráfica, tá? Então, com isso, a gente vai conseguir montar lá na frente um operacional. Não adianta você pular esse módulo, né? Principalmente se você é novato, se é iniciante aí no mercado, não sabe absolutamente nada do que é um suporte, uma resistência, do que é um pivô, como analisar um pivô, e tudo isso aqui nesse módulo nós vamos esmiuçar, nós vamos de fato mastigar, né, esses gráficos que você está vendo aí, tá, na sua tela, tá? Então, a gente vai analisar, né, basicamente o mini índice e o mini dólar. Eu estou aqui no gráfico do mini índice, tá? Então, eu estou fazendo um replay de mercado aqui, fazendo alguns testes, né, para outros módulos, tá? Então, basicamente, tá, a gente vai analisar o gráfico, tá? Existem 3 tipos de gráfico que eu, Cris, trabalho, tá? Eu estou dando prioridade agora mais para o gráfico de pontos, que eu já vou explicar para você o que é, tá? Por quê? Porque ele me passa um movimento mais limpo do mercado. Basicamente é isso, um movimento mais limpo do mercado. Ele passa um movimento mais limpo do mercado. Ah, como assim, querido? Você pode perceber aqui, ó, aqui num gráfico, né, de candlestick, tá? A gente tem aqui o gráfico de candlestick, tá? Depois a gente já vai começar aqui nos módulos, nas aulas abaixo, você já vai estudar um pouco sobre suporte, resistência e tudo mais, tá? Mas o gráfico de candlestick, ele ainda, para algumas pessoas, ele ainda é confuso, tá? E pro meu olho, eu prefiro ter uma visão um pouco mais ampla do mercado, não só com o gráfico de candlestick, mas ter auxílio de outros gráficos, tá? E isso tudo você vai aprender aqui na mentoria, aqui na plataforma de estudos, fique tranquilo, tá? Não pule as etapas, tá? Muito importante não pular as etapas, porque cada módulo ele é pensado para lá no último módulo você ter um entendimento de tudo aquilo que eu hoje, Cris, tenho e eu hoje faço, beleza? Tá? Então, por exemplo, o gráfico de candlestick, ele é basicamente assim, com essas velas assim, ó, esses candlezinhos, ó. Reparem no formato, tá? Isso que vai mudar de um gráfico para o outro, um tipo de gráfico. A gente está falando de tipos de gráficos, não de tempo gráfico. Tempo gráfico a gente tem 10 minutos, 15 minutos, a gente que escolhe o tempo que a gente quer utilizar, 20, 25, se você não sabia, também tem esses tempos, tá? Tem gráfico de 45 minutos, tem gente que utiliza ele, tá? Gráfico de 60, gráfico de 5, que é o gráfico que eu estou utilizando aqui, ó. Aqui em cima você pode ver, ó. A gente tem o código do mini índice, né? O mês e o ano. Daí aqui eu tenho o tempo que eu estou utilizando nesse gráfico aqui. Mas eu muito bem poderia mudar para o gráfico de 30 minutos. Só digitar 30 na tela, ele já vai me dar um gráfico um pouco com menos candles, né? Que são as velas. Lógico, porque cada candle, né? Quando eu boto 30 minutos, por exemplo, eu quero que em 30 minutos ele plote um gráfico para mim. Ele plote um candlestick. É basicamente isso. Por exemplo, se eu botar 25 aqui, cada candlezinho desse aqui, ele demorou 25 minutos para ser formado entre a abertura e o fechamento, tá? E a gente, nesse meio tempo, a gente tem a formação dele, né? Por exemplo, vamos pegar esse candle aqui, ó. Vamos fazer uma análise nele. Tá, eu tenho aqui então um gráfico de 25 minutos, tá? 25 minutos, beleza? Esse candle aqui, tá? Ele fechou assim. Ele fechou assim, tá? Assim. Mas qual que foi a formação dele no final da história, nesses 25 minutos? Ó, ele abre exatamente aqui, ó. Aí ele vai para cima, dá uma beliscada aqui, ele vem para baixo, ele fica se movimentando assim, ó. Ó, fique ligado no movimento do que eu tô fazendo, ó. Ele faz isso aqui, talvez ele foi lá para cima e ele fechou assim, tá? O corpo dele é esse carinha aqui, ó, tá? Isso é fundamento básico de análise gráfica, tá? Eu vou pedir para você lá no módulo de
entrando, né, na bolsa de valores, deixa eu pegar aqui certinho depois, eu te coloco o módulo, lá é muito fundamental você fazer aquele módulo, tá? Ó, e aqui a gente teve essa formação desse candle assim, ó, tá? Ele ficou assim, em 25 minutos ele demorou para se formar dessa forma. O próximo também, também. Então, em 4 candles aqui, basicamente a gente tem 1 hora, né? 25, 50 dá mais de 1 hora, né? 1 hora e 10, 1 hora e 15, tá? Mas, basicamente, a gente vai estar analisando esses gráficos, tá? Esse é o gráfico de candlestick. Agora eu tenho o gráfico de Renko, tá? Mais abaixo também vai ter outras aulas explicando como que faz, tal. Cai lá para dentro do canal do YouTube, lá eu ensino um pouco mais sobre o Renko, tá? Eu ainda não aprofundei lá no YouTube sobre o gráfico de pontos também, tá? Como é que eu coloco o gráfico de Renko? Eu não vou explicar a teoria por detrás, tá? Mas eu vou fazer isso aqui, ó, 7R, só para mostrar para você, tá? Para você ver como é que funciona. Mas eu tenho aqui, ó, o gráfico de Renko, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Olha só, aqui. Então, esse aqui é o gráfico de Renko, olha só como ele é mais limpo, né? Eu posso até clicar com o botão direito aqui no Trade, em dados mercados e vir para aviso do Renko, tá? Aí ele me mostra a movimentação, aonde o box, agora a gente chama box aqui no gráfico de Renko, tá? Mas você pode chamar candle também, tá? Então, cada candlezinho desse, tá? Cada tijolinho ou box, tá? Ele tem o seu tempo, que é o 7R, tá? Isso eu explico mais pra frente, tá? O que é 7R, o que é 8R, o que é 10R. Não se atente a isso. Isso. Se atente ao tipo de gráfico. Olha só que diferente que é esse gráfico aqui. Vamos lá. Esse gráfico aqui. Aqui eu já tenho as médias, né, do operacional. Para esse gráfico aqui. Olha só, ele é mais quadradinho, né? Olha o visual. É aí que começa aos trabalhos, né? Agora que começam os trabalhos, tá? De você estar tendo tempo de tela e visualizando esses movimentos, esses tipos de gráficos, tá? Então, esse é o gráfico de Renko. Agora vamos botar, por exemplo, o gráfico de pontos, né? Eu vou botar 20P. No gráfico de Renko é 7R. R de Renko, P de ponto. Agora nós vamos botar 20P. É um gráfico que eu utilizo, que é o gráfico 20P. Olha só como que ele é, tá? Ele é diferente, um pouquinho mais diferente. Ele é mais quadradinho do que até o Renko, ó, 7R. Eu fui para o gráfico de Renko, né? Olha só, tá? Então aqui eu tenho o gráfico de Renko. Agora vamos voltar para o gráfico de pontos de novo. Olha, ele é diferente, né? Percebeu? Percebeu? Volta aí um pouco o vídeo e você vai perceber a leve diferença entre os dois, tá? E a gritante diferença entre o gráfico de candlestick, né? Então, por que o Cris hoje utiliza? Qual que é a lógica do Cris utilizar o gráfico de candlestick, o gráfico de pontos e o gráfico de Renko? Cara, simplesmente porque eu tenho que usar as melhores armas contra o mercado, porque o mercado ele é soberano. A gente sabe que a gente é pessoa física e a gente está concorrendo com grandes players, instituições de fora, UBS, Tullet, a gente concorre com muitas instituições de fora. E se a gente não tem uma boa leitura de gráfico, tá? Esse é o grande ponto aqui desse módulo. Se a gente não tem uma boa leitura de gráfico, nós vamos entregar o nosso dinheiro para esses players, cara. Simplesmente assim, tá? Simplesmente assim. Basicamente, tá? Eu estou fazendo um estudo aqui com o gráfico de ponto do lado esquerdo, vendo a agressão, tá, dos players e o volume de cada movimentação aqui, de cada box, cada candle, tá? E aqui no gráfico de Renko eu também acompanho, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma venda aqui, eu olho lá pro gráfico de Renko e vejo que ele tá me falando também, tá? E eu também venho pro gráfico de candlestick e vejo que ele tá me falando, ou seja, os três estão me falando venda. Eu só preciso saber qual que é o ponto correto de vender, né? Obviamente. Mas isso você vai aprender no módulo de mentoria completa, né? Nos módulos de atualizações, tá? Eu vou mostrar agora aqui certinho, tá? Vamos lá, ó, a gente tem então aqui ó, mentoria completa, que é um módulo que eu coloquei aqui para ensinar todo o método operacional. Fundamentos do mercado é onde você está agora, tá? E o módulo que eu comentei para você iniciando no mercado. Cara, se você não sabe nada de bolsa, você caiu agora aqui nessa aula de paraquedas, clica aqui nesse módulo, assiste todas as aulas aqui, são aulas lá do YouTube, cara, que eu preferi deixar essas aulas lá do YouTube aqui, porque não adianta fazer conteúdo duplicado, cara. Eu deixei aqui, tá? Então, ó, você vai entender o que é uma plataforma de negociação, o que é uma corretora, tudo mais, tá? E daí, lá no final, eu explico também essa questão de tempos gráficos, operacionais. É um complemento, você tem que olhar, seguir a sequência, ó, introdução,
eu explico, né, qual que é o intuito da mentoria aqui do curso, tá? Iniciando no mercado, então, é um mini curso completo de introdução à Bolsa de Valores, tá? E fundamentos do mercado são as técnicas que a gente usa para fazer, então, a leitura, né, desses gráficos, beleza? Sem as médias móveis, tá? Nós não vamos falar de média móvel nesse módulo, tá? Até porque a gente fala de média móvel aqui no Mentoria Completa. Então, cara, ó, um conselho, segue o fluxo, segue a ordem, tá? Não vai direto para a Mentoria Completa para saber como é que a gente opera, tá? Segue o fluxo porque tudo tem um porquê aqui. Eu não botei o módulo de fundamentos antes do módulo de Mentoria Completa à toa, tá? Tudo tem um porquê, tá? E nós vamos estar lançando todas as aulas ao decorrer do tempo, tá? Então tenha paciência, se acalme, tá bom? Se você já tem um pouco mais de conhecimento, já sabe o que é bipolaridade, tendência, tudo mais, suporte e resistência, cara. Se você se sente seguro, tá? Cai para dentro, então, do módulo de mentoria completa, tá? Também fique ligado, tá? Fique muito ligado. Configurações operacionais é onde eu ensino a configurar o TRID, tá? No nosso método, beleza? Então, sempre que, por exemplo, agora, eu estou estudando gráfico de ponto, tá? Eu tô me saindo super bem no gráfico de pontos. Eu vou jogar uma aula aqui, como que configura o método, tá? No gráfico de pontos. E outra, aqui, ó, também vai ter, ó, quer ver? Vai ter um módulo que eu ainda não liberei na plataforma aqui, mas vai ser um módulo de atualizações operacionais. Aqui eu vou botar toda vez que eu mudar a forma, né, de encaixar os gráficos. A forma de operar é a mesma, é com base nas médias móveis, com base na leitura do movimento, tudo isso que você já aprendeu aqui na mentoria completa, nós vamos utilizar no nosso método. Mas a gente, às vezes, dá uma lapidada, o mercado é dinâmico, como eu sempre falo, então a gente muda o operacional sim, a gente muda a forma de encaixar. Eu não estou gostando mais do gráfico de Renko, naquele tempo, 7R, eu mudei para o 15R, né? Eu vou botar nesse módulo de atualizações operacionais para você sempre saber as minhas mudanças, tá? Não quer dizer que você vai precisar fazer, tá? Eu sempre falo, né, que quando a gente estuda alguma coisa, a gente faz uns filtros, né? Uma coisa serve, outra coisa não serve. Então, fique com aquilo que serve aqui, tá? Nem tudo que eu vou te passar, a minha forma de operar, né? Você vai estar operando depois. Até porque não é o meu intuito de criar clones meus. Eu quero que você tenha um raciocínio lógico, tá? E que você venha, com base em tudo que eu tô te ensinando, você venha montar o seu trade system, as suas telas operacionais e tal. Você vai ver que eu uso 2, 3 telas operacionais para operar o mesmo ativo, tá? É aquela história que eu falei, a gente tem que se munir de ferramentas para daí ir contra o mercado, tá? Então, vamos tocar adiante aqui então o módulo, tá? A gente vai aprender agora, né, a ler o mercado, tá? A ler com base em técnicas, tá? Esses gráficos, tá? Os gráficos de pontos, tá? Basicamente, nós vamos botar aqui no gráfico de candlestick, tá? Porque a leitura é a mesma. O que é um topo e um fundo? O que é um topo e um fundo? Vamos lá, um topo e um fundo. Vamos pegar aqui, ó. Ó, eu tenho um topo, a gente sabe que fica em cima, e o fundo, a gente sabe que fica embaixo. Então, aqui eu tenho uma região de fundo, tá? E aqui eu tenho uma região de topo. Agora eu tenho um movimento assim, ó. Eu tenho um fundinho maior que esse fundo. Depois a gente vem aqui, ó, a gente percebe um rompimento desse fundo. Então, esse topo é maior que esse topo aqui, ó. Ó. A gente tem esse topo aqui sendo superado por esse topo aqui, tá? Então, eu tenho um topo maior que o topo anterior. Ou seja, se eu tenho topos maiores que topos anteriores e fundos maiores que fundos anteriores, eu tenho uma tendência de alta se armando, tá? Então, perceba que aqui, ó, agora ele vai e começa a iniciar uma tendência de alta. Então, o que a gente já falou aqui? Topo e fundo, tendência de alta, tá? E isso não muda, né? Não muda no gráfico de ponto e no gráfico de Renko, tá? Só muda a forma de você visualizar, tá? Porque aqui, ó, a gente tem esse tipo de candle aqui, mas agora no gráfico de 20 pontos, tá? Eu tenho os tijolinhos, mas da mesma forma que eu tenho os tijolinhos aqui, eu tenho também um topo e um fundo, não muda, tá? É uma teoria, é um fundamento que você vai pegar, né? E você vai entender o que é isso, e você vai aplicar para gráfico de Renko, você vai aplicar para gráfico de ponto e para gráfico de candlestick, que é o mais utilizado hoje, né? Então, por que o Chris está usando agora o gráfico de ponto? Ele já não usava o gráfico de candlestick e o de Renko? Por quê? Porque, cara, eu também tenho os meus estudos, cara. Ou você acha que eu tenho meu método operacional e deu e acabou? Não, a gente tem que estudar valendo, cara, pra gente sempre vencer o mercado. Então, eu tô fazendo um curso, um treinamento, né, que é voltado para gráfico de pontos, tá bom?
Então, eu aprendi bastante coisa nesse treinamento. Então, a lógica dele por detrás é, os grandes players não operam nesse gráfico aqui de candlestick, tá? E isso é um cara, eu tô tendo um treinamento com um cara que fala que os grandes players não operam nesse gráfico de candlestick. Eles operam em gráficos limpos, que é o gráfico de ponto, tá? Então é o gráfico mais limpo, a gente vai entender regiões depois. Fique ligado em todos os módulos, a gente sempre vai estar colocando, tá? Principalmente em atualizações operacionais, naquele módulo. Fique atento lá, tá bom? Talvez eu crie módulos exclusivos. Ah, gráfico de pontos, um módulo só de gráfico de pontos, tá? Então isso é planejamentos futuros, tá? Então fique de boa, você vai aprender, mas dê tempo ao tempo, cara. Você que tá começando principalmente agora, cara, você precisa ter paciência, ter calma. Você não vai vencer o mercado amanhã. E não vai acontecer isso. Não vai. Então fique calmo, cara. Fique calmo, estude, se muna de armas, de bagagem, de ferramentas, que é o que eu tô entregando aqui. Que eu tô entregando para você aqui nessa área de membros aqui, nesse curso, nessa mentoria completa. Beleza? Então aproveite, cara. Fique aí 1, 2 anos estudando, cara, porque amanhã não vai acabar o mundo, né? Pelo menos a gente não sabe se vai acabar, tá? Mas não tenha pressa. Pressa é inimiga da perfeição. Você já sabe esse ditado, tá? Então, fique tranquilo. Nós vamos estar estudando mais a fundo sobre tudo isso aí, tá? Então, eu vou ficando por aqui e valeu, meu querido!